Hoje abordaremos um tema delicado, mas que precisa ser encarado de frente: o aborto. A visão das liberdades individuais, construída a partir da Revolução Francesa, ganhou o mundo. Inúmeros avanços sociais foram conquistados. Porém, a visão materialista do ser humano, ignorando a pré-existência do espírito antes do nascimento, gerou um erro de cálculo grosseiro. Ao se abortar um bebê em gestação, estamos interferindo na programação reencarnatória de um ser humano como nós, além de ir diretamente contra a lei divina. O programa Transição está no ar. Sobre o aborto, é importante nós lembrarmos tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, porque bem sabemos que a maioria das pessoas, não conhecendo essas diretrizes espíritas, não conhecendo que nós somos espíritos imortais, podem muitas vezes serem a favor do aborto, sem saber as implicações espirituais graves que isso acarreta. O Espiritismo é frontalmente contra o aborto. O aborto, ele é um grande equívoco nas leis da vida. E isso se dá porque, segundo o Espiritismo, o espírito do reencarnante se liga ao embrião no momento da concepção. Qualquer interrupção a partir desse momento é aborto. Trata-se de uma desencarnação, de uma interrupção de um processo que já está programado pelas leis da vida. Diferente da visão materialista, que tem uma visão organicista, que acha que ali há somente células em multiplicação, que não existe vida, para o Espiritismo, através das experiências, através das comunicações mediúnicas, nós sabemos que o espírito já está ligado ao óvulo. E ele já está em processo de desenvolvimento. O espírito está ali, jungido a essa matéria e está presidindo com a sua influência vibratória todos esses processos. O feto tem vida, o feto sofre, o feto pensa à luz da ciência espírita e ciência tradicional. Eu não gostaria que me cortassem em pedaços e me aspirassem. Então, essa ligação com o óvulo, ele está entranhado, ele está ligado célula a célula. Se é cometido o aborto, é um assassinato, porque está tentando expulsar do útero uma vida em formação. Interrompendo esse processo todo, é um ato criminoso, porque vai ter consequências muito graves, não apenas para o espírito reencarnante, que também sofre, mas vai ter consequências muito graves para aqueles que provocam aborto. E, no caso, também a mãe que consente, a gestante que consente que isso seja realizado, ou até mesmo que provoca o aborto. A pergunta de Kardec a esse respeito, 358 do Livro dos Espíritos, assinala que é um crime, uma agressão contra a vida. E nós não podemos tirar dos outros aquilo que a gente não pode devolver. Também estaria envolvido na questão da ética. Não podendo devolver, nós não podemos tirar também. Então essa é a visão que os espíritos deram a Allan Kardec, afirmando igualmente que o direito de viver é um dos aspectos primaciais da vida humana. Então a gente já imagina que absolutamente não estaria dentro da ética divina. Portanto, eliminar uma vida de uma criança de 5 anos de idade ou de um embrião de 3 semanas tem a mesma importância. É uma ilusão acharmos que a vida fora da barriga vale mais do que a vida dentro da barriga. É vida igual. É uma criança, é um espírito que já está ali. É preciso ter a consciência dessa responsabilidade, porque quando o espírito retorna ao plano físico, ele está necessitado desse corpo material para o seu progresso espiritual, que é realizado aqui no plano terreno, porque é exatamente o momento
da vida física, em que o espírito vai testar os seus valores, os aprendizados anteriores, prestar também a provação que terá que sofrer, ou expiação. Ele vai passar por tudo isso necessário ao seu progresso espiritual. Portanto, interromper essa vida que está começando e que já é um ser a partir da fecundação é um crime perante a lei divina. Segundo a doutrina espírita, o único caso em que se justificaria a prática do aborto seria na situação em que houvesse risco para a vida da mãe, da gestante. Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, diz tão sabiamente: é melhor preservar a vida de alguém que já existe do que aquele que ainda não existe. Situação essa que cada vez mais a medicina está limitando pelos recursos que a área médica já oferece. No entanto, quando tenha que se escolher entre duas vidas, apenas uma delas poderá sobreviver em processos mais avançados da gestação. Quando a mãe corre risco de vida, muitas vezes a mãe já tem um projeto de vida, já tem filhos, já tem uma estrutura montada e terá que se escolher entre a vida dela e a vida do feto. Neste caso, a vida da mãe pode ser escolhida até por uma questão de que ela está já dentro de um contexto onde as experiências e as responsabilidades estão em andamento. Mas isso tudo também pode ser questionável. É questionável porque muitas vezes em situação de risco, a própria mulher não passa, supera com muita, às vezes com esforço, mas supera aquela questão do risco de vida e tem uma criança saudável, uma criança muito amada. Nós não poderemos afirmar categoricamente que um ou outro estaria prestes a uma desencarnação. Muitas falhas, muitos erros de julgamento, de análise, de tudo mais. Então nós diríamos que em nenhum caso deveríamos deixar que a lei tomasse o seu curso naturalmente. E aconteceria exatamente o que teria que acontecer. Aliás, por experiência própria e outras experiências que nós tivemos oportunidade de observar, podemos constatar de que nem sempre a medicina está correta no seu julgamento. Conosco mesmo, o caso foi bem sugestivo. No nosso último filho, o médico disse que teria que fazer o aborto para salvar a minha vida. E, entre outras coisas, ele disse que eu tinha 3 crianças pequenas, então que eu deveria prestar atenção na minha vida. E eu disse a ele que eu não faria aborto de forma nenhuma. Ele chamou meu marido, analisou, conversou bastante, até me chamou de irresponsável por causa dos outros 3 filhos. Então eu disse a ele o seguinte: eu falei, o senhor imagina, eu sou reencarnacionista e eu sei que ninguém morre. Imagina que eu faço o aborto aqui, como o senhor deseja, e aí eu saio, chego lá fora, a marquise cai na minha cabeça, um carro me atropela e eu desencarno. E eu vou me defrontar com meu filho. O que eu vou dizer a ele? Falar, meu filho, eu te matei porque eu queria salvar a minha vida. E todavia isso não aconteceu. Aí ele falou assim, então a senhora faz o que quiser. Eu falei, já está feito, meu filho, vai. E hoje ele já me deu 3 netos. É um rapaz forte e lindo. Em toda outra situação, o aborto não é uma saída ética. Então, em casos de estupros e de fetos anencéfalos, a doutrina espírita não recomenda que se promova o aborto. Porque até mesmo nessa situação do anencéfalo, em que para a ciência esse ser em formação não teria vida por falta do cérebro, segundo o espiritismo, um espírito estaria ligado a esse embrião mesmo mal formado, e se Deus permite esse tipo de situação, é porque alguma provação, tanto a família quanto o próprio espírito reencarnante precisam passar dessa situação. Por algum motivo,
ou devido a um acidente biológico, ou devido ao desequilíbrio do próprio espírito, ou um pedido do próprio espírito para uma experiência de desenvolvimento, eles nascem sendo considerados sem cérebro. É claro que tem um esboço de cérebro, senão alguns não chegariam sequer a nascer. Aquele corpo que parece imprestável numa visão materialista, ele é uma bênção para quem está reencarnando. Habitualmente é um ex-suicida que dilacerou o cérebro através de atitudes de autoextermínio e agora, mediante a modelação de um novo corpo, tem a chance de se recompor perante as leis de amor, valendo-se de um corpo que lhes é oferecido como um mata-borrão, onde ele joga para o corpo as distonias espirituais. E quando sai do corpo, depois de 9 meses, mais alguns meses pós o nascimento, ele sai em condições de reencarnar e modelar um corpo muito mais saudável. É uma bênção a mãe que funciona nessa enfermagem. A nós interessa não o fato de terem ou não só um esboço ao cérebro, a experiência que Deus, a espiritualidade superior, julgou necessária e útil àquele espírito. Por isso, a reencarnação, ela nos abre, a partir da compreensão espírita, de que o respeito ao embrião é a celebração da vida desde o momento da concepção até o fim, a despeito desse embrião não ter um braço, não ter uma parte do cérebro, não ter uma parte do corpo. A neonatologia, a pediatria, a obstetrícia, a medicina como um todo, deveriam se desdobrar para melhor atender aquele ser especial do que para lhe imputar a expulsão mediante o abortamento. Sempre de consequências dramáticas, quando feito dessa forma, por representar crime de lesa fraternidade, subtraindo-se o direito do reencarnante e muitas vezes deixando a mãe numa posição muito desconfortável. Não temos direito a estabelecer quem vai viver e quem vai morrer. E essa experiência às vezes auxilia demais um espírito. Vamos deixá-los viver o tempo que eles necessitam, aproveitando essa encarnação, que é útil para a mãe e para o reencarnante, para o pai e para a família. Quem somos nós para julgar, primeiro, quanto tempo o indivíduo deve viver cometendo eutanásia? Ou impedir que um reencarnante viva horas, minutos, segundos ou meses. Esse caminho das malformações, de que não está no momento, de que não é a hora certa, de que a mulher tem o direito sobre o corpo, são desvios éticos. É a cultura da morte. Nós já tivemos experiências muito graves na humanidade que nós não devemos repetir, como foi a história do Holocausto, por exemplo. Não queremos para nós. Esta repetição dramática, infame, aonde a ignorância das leis espirituais mostram o nosso atraso. Já temos condições de preservar a vida. Não saia daí, transição volta já. Quando o ser humano se reconhecer como ser espiritual, pré-existente ao nascimento e imortal dentro do plano divino da evolução, o aborto deixará de ser uma opção, pois ficará evidente a necessidade de respeitarmos a vida de forma incondicional. Continue conosco, refletindo sobre o tema do programa de hoje. A ciência médica e a psicologia, ela estabelece, através de vários estudos, quais são as consequências que pode afetar a mãe pela interrupção de uma gestação. E uma das principais consequências é a culpa que fica inserida na vida daquela criatura. E com a culpa, uma série de outras perturbações inerentes à culpa, principalmente o remorso, que vira uma espécie de cipoal ou uma teia de aranha em volta dessa criatura. Mais tarde, caindo em si, ela vai realmente chegar à conclusão que cometeu um ato criminoso, que ela impediu um espírito de retornar ao plano terreno e transgrediu as leis divinas. Então, é sempre a marca que fica. E no retorno, hoje, quando a gente vê tanta gente jovem querendo ser mãe e não consegue, então começa a recorrer a N aspectos da vida para ver se consegue a maternidade e não consegue.
Será que já não é uma reação às ações praticadas? Nós agredimos o corpo, depois retornamos com as deficiências. É claro que o espírito reencarnante também vai sofrer muito. Como é que podemos saber que o espírito terá mais ou menos problema com esse aborto? Depende da evolução espiritual do espírito. Há espíritos que são mais evoluídos, espíritos que são menos evoluídos. Quanto mais evoluído, maior a condição ele terá de compreender e aceitar esse processo que, por motivos mais profundos, ele teria que passar. Mais condições ele terá de se desligar do processo, inclusive de perdoar e compreender as causas que a pessoa, os pais, a mãe, os envolvidos tenham por ter praticado o aborto. E, muitas vezes, sendo expulso drasticamente daquele corpo que está se formando, ele pode passar a ser um espírito obsessor, porque ele vai se revoltar contra aquela que praticou isso ou aqueles que estavam também interferindo no processo de abortar. São, às vezes, entidades espirituais revoltadas que permanecem ligando-se ao útero materno, impedindo novas gestações. Às vezes as consequências recaem sobre o pai, porque em muitos casos a responsabilidade maior está até mesmo naqueles que influenciam, que determinam e que geram, a partir da influência social, uma ação que acaba gerando um grupo de envolvidos e de responsáveis pelo aborto. E para onde é que então vai o espírito depois da ocorrência do aborto? Ele retorna ao estado original em que ele estava. A literatura espírita explica que ele é sempre socorrido, a não ser que ele se rebele e não queira ser socorrido. Sempre que nos rebelamos contra a lei de amor que rege todo o universo, criamos problemas para nós mesmos. Então, como nós não temos essa visão espiritual, como a gente não conhece as situações, então a gente percebe que melhor é aceitar o que a lei nos oferece. E se a lei nos oferece uma situação de um parto difícil, ou se a lei nos oferece a situação de um corpo deficitário de um filho, melhor é que a gente aceite, porque tanto o espírito pode ser conduzido para a espiritualidade, quanto ele pode ficar ligado aos seus pais na situação de cobrador. Naturalmente que é possível sempre recuperar a situação. É uma pena que tenha perdido aquela oportunidade valiosa. Faltou compreensão, faltou amparo material para que a pessoa levasse a fim a gestação. Não houve compreensão do que era, por quê, para quê. Então a pessoa muitas vezes, por ignorância, comete o aborto. E naturalmente vai haver sim reencarnação daquele que foi abortado. Novas oportunidades virão, mas a marcha ficou complicada. O sofrimento vai existir e tudo poderia ser evitado se aquela mãe recebesse o filho com amor. Portanto, não se pode, a priori, generalizar e padronizar a reação ou as reações dos espíritos candidatos à reencarnação. Dependerá do histórico de cada caso, dependerá do momento vivenciado pelo espírito reencarnante, por sua futura mãezinha, os pais, os familiares envolvidos, até mesmo a causa da gravidez. Mas, sem dúvida, independentemente do momento em que o aborto se dá, sempre haverá uma repercussão no candidato à reencarnação. Isso é decorrente às necessidades probatórias e expiatórias, tanto dos pais quanto do espírito. Na perspectiva reencarnatória, nós sabemos que o reencarnante, aquele que está nascendo, ele é um espírito que tem uma história evolutiva. Ele vai reencarnar num meio, num grupo familiar, que faz parte de vínculos que ele tinha anteriormente. Estes vínculos podem ser amistosos, saudáveis, construtivos,
como podem ser inamistosos, doentios, difíceis. O espírito, então, antes de reencarnar, ele fica ansioso, porque ele sabe onde vai reencarnar, não é? Então, ele pode ter medo de enfrentar aquela situação, de estar com aqueles pais, e ele pode querer recuar. E esse recuo pode favorecer, então, o aborto espontâneo. Principalmente nos primeiros períodos em que essa perturbação ainda é menor, é possível o espírito romper esse laço por vontade própria, se por qualquer razão ele considerar que a aprovação na qual ele vai iniciar seja muito difícil, ou por qualquer outra razão o espírito quiser desistir da encarnação. Segundo o Espiritismo, é possível ele romper os laços. Além do que, a própria mãe ou pai pode ter dificuldade com esse reencarnante, porque a vinda dele já começa a gerar nos pais emoções. Então, os pais podem ficar apreensivos, indecisos, com medo. Por quê? A irradiação, as energias do reencarnante, do filho que está para nascer, vai afetá-los, porque eles já tiveram vinculações anteriores. Esse impacto, se o espírito não tem uma certa evolução, uma certa compreensão, esse impacto é difícil. Às vezes isso acontece perto do parto, está com o quarto pronto e a criança não vem. É uma decepção. Isso faz parte da nossa experiência. Que sigam em frente, outras crianças virão, às vezes a mesma criança volta, né? E quem não tem a possibilidade, às vezes perde a possibilidade do filho biológico, tem muita criança que precisa de amor, pode ser adotada. Então a oportunidade de doar amor e carinho, isso a bondade divina disponibiliza, com certeza. Nossa busca por conhecimento espiritual continua logo após o intervalo. Fique conosco. Estamos de volta para continuarmos com o tema de hoje. A misericórdia divina, ela está envolvendo a todas as criaturas humanas por igual. Há uma justiça equânime que rege tudo no universo. Portanto, a questão do aborto, ela é muito delicada, muito complexa. A mulher que provoca o aborto, ajudada por outras pessoas, um médico ou outra pessoa qualquer, ela vai depois de algum tempo se conscientizar que não deveria ter feito aquilo, que foi um ato até criminoso, como muitas vezes é evidenciado, ressaltado. O Espiritismo mostra bem essas implicações que são necessárias para que as pessoas, conscientizando-se disso, venham a ter um equilíbrio maior e não buscar a saída daquela gestação através do aborto. O que o Espiritismo tem a oferecer como contribuição extremamente importante para que as decisões possam ser tomadas é simples. Um bebê onde aparentemente é o início da vida, não é verdade. Ou melhor, que vida nós estamos falando? Da nossa vida verdadeira, que é isso que nós somos espíritos, ora, ele está renascendo, ele está retornando a esse convívio, assim como na outra ponta nós poderíamos olhar esse processo como uma pessoa que está retornando ao mundo espiritual. Então o aborto é um atestado da ignorância espiritual por parte daqueles que defendem, achando que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. A mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, mas não tem o direito sobre a vida que está dentro do seu próprio corpo. É a mesma coisa, tem o direito de matar. Se está lá no decálogo, não matar, então o não matar serve para tudo. Agora, o que ocorre? Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Quer dizer, a pessoa tem o direito de arbitrar sobre a sua vida. Como diz Paulo, né? A semeadura é facultativa, todavia a colheita é obrigatória. A criatura humana acredita em penas eternas e vê Deus como se fosse um carrasco, alguém muito exigente. Deus é Pai, segundo nos ensinou Jesus. E Ele é todo amor e sabedoria. João Evangelista fala, Deus é amor, não é? Então nós temos que perder essa ideia de um Deus vingativo,
cruel. Deus não é assim. Claro que nós sofremos as contingências da lei que transgredimos, mas o amor de Deus nunca nos abandona. À exceção de Jesus Cristo, todas as demais criaturas que transitaram pela terra e estão transitando no momento, cometemos equívocos. Não há nenhuma criatura perfeita, isenta de erros, quedas, crimes, equívocos na terra. E todos nós, especialmente essas mães, para ater-me ao tema do aborto, todos nós temos o dever indeclinável, intransferível e imediato de nos levantarmos, nos recuperarmos, dando-nos outra oportunidade. Então, uma pessoa, porque praticou o aborto, por ignorância, por influência de outros, ela não está condenada para sempre. É uma situação que ela vai ter de refazer diante da lei divina. E se elas nos buscarem, o que a gente pode fazer é orientá-las no sentido da valorização da vida, da responsabilidade com relação ao próprio corpo, da responsabilidade com as consequências dos seus atos. Mas a mulher que aborta e não está sozinha, tem médicos, parteiras, enfermeiras, ou próprio marido ou companheiro, ou aquele que fugiu, ela deve saber que todo erro tem correção, que ela vai poder se corrigir através do auxílio às crianças. Ela pode, por exemplo, ajudar mães solteiras a terem seus filhos. Dessa maneira, ela está ajudando a vida a ter sua continuidade. Vamos nos lembrar de que existem tantas crianças que estão necessitadas de braços maternos e existem tantos braços maternos vazios. Aproveite o ensejo da vida. Não olhe para trás e olhe para frente. Abrace outras crianças, ajude-as, ampare-as. E dessa forma, a alma vai se confraternizando consigo mesmo e nós vamos tirando, de alguma sorte, a culpa que já está impressa na mente. Sempre temos novas oportunidades. Diz o pensamento oriental, ninguém pode deter a aurora. A aurora de novas oportunidades ninguém detém. Isso é vontade divina e ela deseja que nós sejamos felizes. Por isso, olhe sempre para o futuro, com olhos de esperança, construindo sempre alguma coisa boa, mesmo sobre os escombros das coisas ruins que aconteceram. Eu nunca conversei com uma mulher que tenha cometido aborto, que não tenha se arrependido, e nunca conversei com uma mulher que tenha mantido a gravidez, mantido a gestação e que depois não se apaixonasse pela criança que veio como seu filho. Como disse Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E teremos um final feliz quando aprendermos a amar ao próximo, como a nós mesmos. O programa de hoje fica por aqui e eu te espero no próximo Transição. Tchau!